partir do versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada? Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-los ali, está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Amém. Glória a Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha ao nosso encontro e que nós possamos entender verdadeiramente que o Senhor é o Cristo, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. A incredulidade dos irmãos de Jesus, Jesus ensina no templo, na festa do tabernáculo, e há uma dissensão entre os judeus. Mas aqui nós encontramos Jesus realizando uma cura. Algo maravilhoso aconteceu naquele encontro de Jesus, quando ele foi ao templo, e ele curou ali um homem que estava com as mãos ressequidas, não é isso? Um homem que estava com um problema sério na sua mão. Então, o Senhor Jesus subiu à festa, e estava ensinando, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letra, não as tendo aprendido? Como? Dá a impressão aqui de que Jesus, que era bastante conhecido deles, não havia frequentado uma escola? Não sabemos, a Bíblia não relata. Todavia, nós sabemos que Jesus, ele realizou milagres, ele foi enviado da parte do Pai para trazer a salvação aos perdidos. Amém? Ele veio trazer salvação aos perdidos. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Irmãos, o que é estar perdido para os irmãos? O que é, como nós entendemos essa questão da pessoa estar perdida? A pessoa que estava perdida é uma pessoa que está distante ou distanciada de Deus. Está distanciada do Senhor. Não tem uma proximidade de Deus. Nós vemos o caso de um homem lá no passado, lá no início, chamado Caim, que a Bíblia diz que após ele ter matado seu irmão, após ele ter cometido aquele primeiro homicídio, o Senhor confrontou, perguntando a ele: Onde estava o seu irmão Abel? E ele disse: Porventura sou eu o guardador de meu irmão? E ali então, quando Deus disse o que tinha que dizer para Caim, a Bíblia vai nos dizer que saiu Caim da presença de Deus. Ele não permaneceu na presença de Deus. Quantas pessoas
por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, elas se afastam de Deus. E nós sabemos que quando o homem se afasta de Deus, ele se perde no caminho desta vida. E quando o homem se afasta de Deus e se perde, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele passa a viver nas trevas. A Bíblia chama de trevas o caminho do homem sem Deus. Quando o homem está sem Deus, ele está vivendo na escuridão, ele está vivendo nas trevas. Mas talvez um pecador vai dizer, espera, eu vivo na luz, assim como qualquer um, mas outra pessoa vive na luz. Mas eles não entendem que, quando se trata da vida espiritual, existe a luz verdadeira que é Jesus, que quando vem ao mundo, traz iluminação a todos quanto aceitam, como existe as trevas da ignorância, as trevas do pecado, onde as pessoas estão vivendo distanciadas do Senhor. Jesus disse que muitos não querem se aproximar da luz, porque as suas obras são más. Eles não querem viver na luz do conhecimento da palavra de Deus. Não buscam compreender o verdadeiro ensinamento que Deus tem para a humanidade. Então observe bem o que diz a palavra de Deus. Foi nesse dia, quando os discípulos ou os irmãos de Jesus perguntaram a ele, você vai subir à festa? Ele disse, ainda não. Quando os irmãos foram, Jesus foi também. Mas foi como que ocultamente. E quando ele chegou ali na festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus se maravilhavam, dizendo, como sabe este letra, não as tendo aprendido? O ensinamento de Jesus era um ensinamento tão profundo, tão maravilhoso, tão glorioso, que as pessoas bebiam com satisfação, ouviam com prazer as palavras de Jesus. Alguém chegou a dizer que nenhum homem jamais falou como este homem. Quando os discípulos de João foram até Jesus e ali viram o que Jesus estava fazendo, cegos enxergando, coxos, paralíticos, surdos e mudos, mortos ressuscitando e muitos milagres acontecendo, Jesus olha para aqueles discípulos e diz, vai, diz a João o que vocês estão vendo, os milagres que vocês estão presenciando, e diga para João que aos pobres é anunciado o Evangelho, a mensagem de Jesus. E quando eles voltaram para João Batista, eles anunciaram todas estas coisas. Quando 2 soldados foram enviados para Jesus para interrogá-lo, eles voltaram sem prender Jesus. E ali então eles disseram para as autoridades, nenhum homem jamais falou como este homem. As palavras de Jesus são palavras doces. As palavras de Jesus são palavras que curam. As palavras de Jesus são palavras que abençoam. As palavras de Jesus são palavras que edificam. As palavras de Jesus, elas trazem paz, alegria, salvação aos corações de seus ouvintes. Como é bom ouvir Jesus falar. Como é bom ouvir Jesus falar. As criancinhas queriam ir a Jesus. Os pais traziam seus filhinhos para que Jesus pudesse tocar nelas. Os discípulos, todavia, queriam impedir, mas Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus? Pessoas carregadas de pecado se aproximavam de Jesus, porque entendiam que somente Jesus poderia livrá-los daqueles fardos pecaminoso, pesado do pecado.
Somente eles entendiam que na pessoa bendita de Jesus há verdadeira felicidade. E Jesus então respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu estou falando para vocês o que o Pai me manda falar. Eu estou dizendo para vocês algo que não é meu, não vem de mim. Por isso, eu posso falar com tanta facilidade para vocês, sem conhecer letras, porque não estou falando de mim mesmo, mas estou falando aquilo que meu Pai manda eu dizer. Aí é muito fácil. Porque o Pai colocou nos lábios de Jesus, no coração de Jesus, palavras para serem ditas. E o Senhor Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando as palavras de meu Pai. Eu estou falando aquilo que meu Pai tem para vocês nessa noite. Eu estou falando o que o meu Pai tem para vocês. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Os irmãos estão entendendo como Jesus falava e não falava de si mesmo. Como Jesus andava, ia aonde Deus queria que ele fosse, fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. E muitas vezes Jesus deixou isso bem claro: eu não vim de moto própria, eu não vim de vontade própria, foi meu Pai que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para realizar a obra daquele que me enviou. E ele me enviou para fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os aleijados, todos receberam a bênção de Deus, porque Deus enviou Jesus para realizar essas obras. Paulo fala que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, a multidão respondeu e disse para Jesus que Jesus tinha demônio e tentavam querer matar Jesus. E agora Jesus vai falar uma coisa muito importante, dizendo: fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem, e se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Eu acredito que naquele dia, quando aquele homem chegou ali com a mão mirrada, e Jesus disse: chega para frente, estendei a mão. E ele estendeu a mão, e a sua mão foi restaurada, foi curada. E eles ficaram maravilhados. Nunca tinha visto aquilo. Como pode um homem ordenar a outro, estenda suas mãos, e estender e ficar curado? Como pode um homem fazer lodo com cuspe e colocar no olho de uma pessoa e mandar: vai lá no tanque de Siloé, lava-te? E ele foi e voltou enxergando. Como pode um homem dizer para um cego, Bartimeu: vê, a tua fé te salvou, e ele ficar enxergando? Como pode uma mulher tocar neste mesmo homem, na veste desse homem, e ser curado de uma hemorragia de 12 anos de sofrimento? Ah, meus irmãos, nós estamos falando daquele tempo, mas deveríamos falar deste tempo.
E se formos falar desse tempo, nós vamos ter que dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Que Jesus Cristo é o mesmo eternamente. O mesmo milagre que Ele operou no passado, Ele opera hoje. Por que nós temos tão pouca fé para recebermos de Deus as curas, as bênçãos, a saúde, para andarmos com Deus, para recebermos de Deus algo sobrenatural sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa sociedade? E eu fico pensando como nós temos olhado para o Jesus histórico e não temos olhado para o Jesus que faz parte da nossa história hoje. Aquele que está conosco, que prometeu dizendo que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quantas pessoas julgam segundo a aparência? E Jesus disse para eles: olha, não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Olha, analise, Jesus, Ele salva hoje também. Mas talvez você pergunta, por que muitas pessoas hoje não estão experimentando uma verdadeira conversão? Nós cantamos agora há pouco o hino, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. A letra deste hino mostra como deve ser a verdadeira conversão. Nós hoje queremos nos converter a um Cristo que não passou pela cruz, a um Cristo que não morreu pregado no madeiro, a um Cristo que não sofreu martírio, a um Cristo que não teve nenhum sofrimento. Mas quando nós olhamos para aquele Cristo cuja coroa de espinho furava a sua fronte, aquele Cristo que foi flagelado, aquele Cristo que foi crucificado no madeiro, pregos cravaram suas mãos, pregos cravaram seus pés, e a sua fronte foi ferida pelos espinhos que adentravam a sua fronte, sangue descia, e ele ali sofrendo, e ele morrendo no meu e no seu lugar. A letra desse hino vai nos dizer: foi ali pela fé que meus olhos abri, foi ali pela fé que, vendo o sofrimento daquele homem, tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele era justo, ele era um cordeiro imaculado, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, mas ele estava morrendo no lugar do homem pecador, do homem injusto, do homem ingrato, do homem perverso. Ele estava morrendo no meu e no seu lugar. E ali então os nossos olhos se abrem quando nós enxergamos e podemos dizer: não ele, mas eu deveria estar ali naquela cruz, porque o pecador sou eu e não ele. Será que nós podemos nos considerar pecadores e dizer: eu mereço a cruz e não Jesus? Mas ali estava aquele que falou assim: eu vou tomar o seu lugar. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou sofrer as dores no seu lugar. Eu vou ser martirizado no seu lugar. E agora só nos resta agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque morreste no meu lugar, porque o Senhor deu a sua vida por mim, porque o Senhor recebeu o castigo que me traz a paz, porque pelas suas pisaduras estou sarado. E nós podemos dizer: Senhor, jamais eu te deixarei, porque eu serei eternamente grato por tudo que o Senhor fez por mim, descendo dos altos céus, vindo a essa terra, sendo desprezado, humilhado, injustiçado pelos seus, mas tudo por amor a mim, pecador. Que nesta noite, queridos irmãos, nós possamos compreender
Aquilo que Jesus está dizendo, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Porque pela aparência, nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo: nenhuma beleza víamos que nos agradasse à vista. Era humilhado, era ultrajado. Não havia nele beleza, mas havia nele sofrimento. Não havia nele nenhum resquício de beleza, porque ele havia gastado a sua vida em prol da salvação da humanidade. Ele morreu em nosso lugar. E por isso nós podemos, nesta noite, agradecer ao Senhor pela tão rica e gloriosa salvação que nos foi oferecida. Então, alguns de Jerusalém estavam ali e disseram: há pouco eles queriam matar. E ele está falando abertamente, porque não era o tempo dele ainda. Mas ele, no final aqui, já estou concluindo, ele vai nos dizer assim: quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas Jesus, quando foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo, e hoje ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pode beber, beba bastante, beba até saciar, beba até transbordar, beba até não suportar mais, mas beba e enche-se da água do Espírito Santo. Fique totalmente embriagados do Espírito Santo. Então você verá que a gloriosa experiência de Deus na sua vida será outra. Então você poderá contemplar face a face aquele que está sentado no trono. E ele disse: o Espírito Santo é a água que ele nos oferece nessa noite, após termos aceitado ele como Senhor e Salvador. Amém? Eu quero deixar esta mensagem nesta noite e dizer para a igreja que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo nos comprou para Deus e somos criaturas, somos propriedades exclusivas de Deus. E por isso podemos dizer: não me pertenço mais, mas pertenço a Deus.